Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Neime. E hoje a convidada, você sabe que a convidada de hoje é especial, é uma executiva, uma pessoa assim que realmente ressignificou a vida. E ela é mãe da Pilar e mãe da Olivia. Detalhe, ela é tão especial que ela teve gêmeas, casada com o Léo, uma pessoa bacana, do bem e que tem muito a agregar. Seja bem-vinda, Carol. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada, Paulo. Em primeiro lugar, eu que gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar nesse momento aqui compartilhando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha história de vida e vai ser um prazerzão. Então, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vai vibrar. A primeira pergunta, para te deixar incomodada, Eita! né? Quem é a Carol? Paulo, vamos lá. Carol, quando você faz uma pergunta sobre... Você tem que responder uma pergunta sobre você mesmo, para mim ainda é um certo desafio. Mas como eu me enxergo? Eu me enxergo uma mulher determinada, uma mulher de força, uma mulher que realmente tem uma história de muita perseverança. Eu me resumo como uma mãe, uma amiga, uma executiva muito batalhadora. Tá. Teve um momento que a gente conheceu um pouco da sua história sem nem você comentar. Em 2022, se eu não me engano, eu fui ministrar uma palestra no final de ano da convenção de vocês. E aí, um dos diretores da empresa comentou como foi que você chegou na empresa, né? E aquilo ali me deixou uma curiosidade enorme. Eu já estou conversando com a head da maior administradora de condomínio do Norte e Nordeste. Mas essa head um dia entrou como estagiária. E eu lembro da história que você teve a atitude de pegar um balde, que estava tendo goteira e que não sei o que, e não sei mais que lá. Você imaginou que aquela estagiária que estava correndo atrás de um balde para mostrar que queria contribuir chegasse onde você chegou? Sendo muito sincera com você, meu amigo, chegar aonde eu cheguei, não. Eu nunca tive dúvidas que a minha trajetória seria uma trajetória de sucesso e que eu estaria alcançando lugares o qual eu batalhei a vida inteira. Um lugar de estabilidade, um lugar de conforto. Mas viver o propósito que eu vivo hoje, com a grandiosidade que ele é, nunca passou pela minha cabeça. Caramba, e assim, você é uma pessoa que honra muito seu passado. Com certeza. E assim, eu vi que você veio realmente de uma situação totalmente diferente do que você vive hoje. Eu, como foi que despertou em você aquele desejo de mudança? O que é que a Carol de 30 anos diria para aquela Carol do seu passado? Eu quero que você fale um pouco mais da sua história, porque o público quer saber. Essas mulheres querem saber como é que uma head da maior administradora de condomínio, casada, mãe de 2 filhas pequenas de 4 anos de idade, esposa, se vira nos 30 assim para entregar um mega resultado. E tem um detalhe, você tem uma legião de fãs na empresa. 216 colaboradores que têm você como uma grande inspiração. Então, conta um pouco dessa história. Paulo, assim, por trás de toda pessoa de sucesso existe uma pessoa que lutou muito para chegar onde ela chegou. E realmente, assim, uma mulher hoje de 30 anos tem toda uma história para contar que poucos conhecem. Muitos veem onde você está atualmente, mas poucos sabem da história e da sua trajetória até chegar onde se chegou, no meu caso. Como poucos sabem, eu nasci aqui próximo, no Maracanaú. Poucos sabem da minha história, mas é muito importante poder compartilhar, para as pessoas poderem entender também o porquê, como eu cheguei aonde eu cheguei hoje, que eu considero, sim, uma história e uma trajetória de sucesso. Eu nasci na região metropolitana, aqui no Maracanaú. Com 1 ano de vida, fui morar no interior, chamado Serra da Meroca, uma cidade maravilhosa, inclusive eu estive lá recentemente, um friozinho muito gostoso. Lá eu morei até os 11 anos de idade e depois eu retornei para Fortaleza. E aí, depois que eu retornei para Fortaleza, eu tive um leque de oportunidades à minha frente. E é muito importante também fazer essa comparação. No interior, eu morava com o meu pai.
E é até difícil de falar. Toda vida que fala do meu pai, a minha voz já embarga, porque eu perdi meu pai com 7 anos de idade. E naquela época, a minha mãe ela fazia visitas quinzenais a gente, a mim e aos meus irmãos, que eu quero comentar. Ela trabalhava aqui em Fortaleza como funcionária doméstica, ia nos visitar a cada 15 dias, e nós morávamos com o meu pai, que era um ser humano incrível. Mas quando eu tinha 7 anos, ele infelizmente veio a óbito, ele sofreu um infarto. Na noite do infarto dele, só estava dormindo com ele, eu e meus 2 irmãos. Eu que descobri que ele tinha falecido. E depois que ele veio a óbito, nós ainda continuamos morando no interior, sob os cuidados de algumas pessoas contratadas pela minha mãe, porque tinha que trabalhar aqui para poder sustentar os filhos que moravam no interior. E aí poucas pessoas ficavam na minha casa. Umas passavam alguns meses, depois tinha que mudar. E eu sou a primogênita de 3 filhos. Eu tenho um irmão e uma irmã mais novos que eu. E eu me vi ali numa responsabilidade de cuidar dos meus irmãos, desde cedo. Então, como minha mãe trabalhava distante, eu que era responsável pelo pagamento das despesas da casa, pelo pagamento da escola. Eu lembro muito bem do dia que a minha mãe abriu uma conta bancária para mim. Você foi mãe dos seus irmãos? Indiretamente, sim. Porque eu me via com essa responsabilidade. Nunca ninguém me cobrou isso. Mas eu mesma, eu queria cuidar deles. Eles eram mais novos. Diferença de 1 ano entre cada um dos 3. É uma escadinha. E eu me via como responsável por cuidar da casa, cuidar dos meus irmãos, cuidar entre aspas, porque sempre teve um adulto para cuidar da limpeza da casa, preparar a refeição, mas a gestão da casa ela era feita por mim. Então eu, na época, morando no interior, eu ia ao Correios para fazer o saque do dinheiro para poder pagar reforço, pagar a escola, pagar a funcionária. Isso dos meus 7 aos meus 11. Que foi quando eu tive ali a ausência do meu pai. E então minha mãe resolveu mudar de cidade, pegou eu e os meus irmãos, trouxe para Fortaleza, alugou uma casa e disse: vocês agora vão morar comigo, porque na capital vocês vão ter um futuro melhor, vão conseguir estudar, enfim. E nós viemos. Para Fortaleza? Para Fortaleza. Certo. Saímos de Meruoca para morar em Fortaleza. Olha só a diferença. Cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo brinca na rua. De repente, você vai morar numa casa fechada, onde você não tem contato com ninguém e você pode sequer ir para a rua, porque a saída era de casa para a escola. E continuei cuidando dos meus irmãos. Cuidando indiretamente, não é? Levando à escola, trazendo de volta, preparando uma refeição. E quando vim morar aqui, minha mãe iniciou um novo relacionamento, que também foi bem desafiador. Infelizmente, era uma pessoa que tinha alguns vícios e tinha comportamentos que nos traziam muito desconforto. Eu já estava meio que entrando numa adolescência, de uma pré-adolescência, dos 11 anos em diante, já estava saindo de uma pré-adolescência para entrar numa adolescência. E eu decidi que eu não queria viver aquela situação de dificuldade de relacionamento, de convívio por muito tempo. Então, quando eu fiz 15 anos, eu fui participar de um programa do CIE, acho que você deve até ter conhecido, chamado Amigo do Seguro. Isso. Era um programa onde ele buscava alunos de escolas públicas e ia capacitar para preparar para o primeiro emprego. Então, era um programa da Escola Nacional de Seguros, aqui em Fortaleza. Fiz parte dessa turma, inclusive fui aluna de destaque. Fui a primeira aluna da turma a conseguir um estágio numa corretora de seguros. Na época, uma corretora de seguros muito conhecida no centro da cidade. E fui. Minha primeira experiência profissional. Quando cheguei lá, Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que eu acho que, inclusive, você também deve conhecer aí do segmento do seguro, que é um corretor, o Cleiton Costa, que me recebeu e me acolheu de braços abertos e me ensinou tudo que ele podia e que ele conhecia sobre seguros.
Logo eu fui efetivada nessa corretora e passei lá alguns longos anos. Infelizmente, a corretora teve que fechar e tal, por questões mesmo de gestão, era uma herança de uma família, os filhos que ficaram para cuidar da corretora tinham focos em outros segmentos, não quiseram dar continuidade no trabalho do pai, e acabou que fechou essa corretora. Já saí de lá direcionada pela própria dona para uma outra corretora de seguros, que também tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E aí fui crescendo aos poucos. Assumi funções como estagiária, assistente, analista. E assumi, inclusive, uma carteira, como nessa outra corretora que eu comecei a trabalhar, faz tudo. Eu tinha que fazer, era calculista, eu tinha que cotar, eu tinha que visitar o cliente, eu tinha que fazer reunião, eu tinha que fazer o pós-venda, eu tinha que cuidar de sinistro. Fazia só tudo nessa corretora. Porém, o dessa corretora de seguros, ela não tinha como foco a venda do seguro, que era a minha especialidade. Eles eram mais focados em planos de saúde, seguro-saúde. Eu sempre foquei mais nos ramos elementares, vida. E acabou que, como não era o foco da corretora, eles resolveram não mais operar com essa carteira e focar no plano de saúde, que era o que fazia o negócio realmente fluir lá. Saindo de lá, nessa época eu fazia faculdade. E eu estava bem pertinho de terminar essa faculdade. Precisava de um estágio. Aí eu pensei, como é que eu vou trabalhar, estudar, fazer estágio? Tá ficando cada vez mais desafiador. Sempre fui muito organizada. Tinha uma reserva financeira e disse, eu vou passar um período sem trabalhar. E eu vou fazer só o estágio, sem me preocupar em quanto é que eu vou ganhar, eu quero só adquirir experiência e eu vou concluir minha faculdade. Esses eram os planos. Inclusive é importante também compartilhar com você, com vocês que estão nos assistindo, que nessa época, dos meus 15 até chegar nessa corretora, que eu já tinha aproximadamente 19 para 20 anos, eu resolvi sair de casa. Porque lembra que eu te falei que era uma situação desconfortável? Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos... Isso já com padrasto? Com padrasto, isso. Eu decidi que tinha que estudar. Já estudava, mas tinha que estudar ainda mais. Por quê? Eu evitava voltar para casa. Então, eu estudava pela manhã, eu fazia estágio à noite e eu fazia cursinho pré-vestibular. Então, eu preenchia minha agenda inteira do dia, porque eu sabia que o único lugar que eu não queria estar naquela época era dentro de casa. Porque lá era muito desconfortável para mim. E fora, não. Fora eu não tinha nem tempo de pensar, porque eu estava ali sedenta de conhecimento, de crescimento. E aí, como eu já tinha feito uma boa reserva financeira nessa outra corretora, eu conversei com a minha mãe, que sempre me apoiou, que sempre me acolheu, e disse que ia sair de casa. Eu lembro que ela disse para mim, a única coisa que ela me disse foi, vá, se não der certo, você sabe para onde voltar. Eu não queria voltar, mas eu também não tinha medo de precisar voltar. Aí eu fui dividir apartamento com uma amiga minha. Morei mais de um ano com essa amiga minha num apartamento e comecei a fazer um estágio. Eu disse, será que eu estou fazendo uma coisa certa? Porque eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar minhas despesas financeiras e eu só estou fazendo um estágio, até quando eu vou suportar isso? Enfim, me desafiei, mesmo no risco, me desafiei. Foi quando eu fiz uma inscrição no CIEE, fazendo faculdade, tinha que fazer o estágio, fiz inscrição no CIEE. E apareceu uma oportunidade de estágio. Fui para essa oportunidade de estágio na administradora de condomínios, que é a que eu trabalho hoje. E não sabia nem que existia um administrador de condomínios. Eu vinha do segmento de seguros, fui para uma administradora de condomínios. Cheguei nessa administradora de condomínios, fiz a entrevista. De cara, me identifiquei muito com o gestor da época e ele falou assim, você quer a vaga de estágio? Aí ele olhou meu currículo, viu todas as minhas experiências, eu compartilhei com ele a situação e disse, sim, eu quero.
Fui embora. Quando eu estava no percurso de volta para casa, a administradora me liga: olha, você foi aprovado no processo seletivo, você começa amanhã. Eu disse: ok, vamos lá. Cheguei na administradora de condomínio, que é justamente essa história que você conheceu à época quando você participou da nossa convenção. Quando eu cheguei nessa administradora de condomínio, eles estavam passando por um grande processo de reestruturação, de fusão. Então, eram culturas diferentes se alinhando, sistemas diferentes. Realmente E estava você no meio do fogo cruzado. uma situação muito delicada à época. E eu pensei, eu não entendo de condomínios, mas eu entendo de atendimentos. E na época, as pessoas elas só queriam ser atendidas. Você poderia acordar prazos, você poderia ir atrás de resolver essa situação posteriormente, elas só queriam ser acolhidas. E era isso que eu fazia. Assim que eu chegava, o telefone que tocasse, eu atendia. O cliente que chegasse na recepção, eu ia com a minha agenda, sem saber nada de condomínio, sentava: qual é o seu problema? Me apresentava, ouvia, porque eles queriam externar todas as suas insatisfações, me comprometia com o cliente, acordava prazos, e era compromisso para mim. Se eu tivesse falado para o cliente A que ele ia ter um retorno até tal dia, até tal hora, eu movimentava aquela empresa inteira, mas o cliente tinha um retorno. E se eu não conseguisse, eu ligava para ele de novo pedindo um prazo. Olha, eu não consegui ainda concluir sua demanda, mas te peço um prazo, vamos renovar e vai dar certo. Ok. Esse período era janeiro de 2017, período chuvoso. A empresa já estava com toda essa situação. Para além disso, aconteceu uma infiltração enorme. Chegamos um certo dia na empresa. Quando eu olhei, que eu abri a porta, eu chegava cedo. A empresa estava toda alagada. Toda, da recepção à última sala. Tinham computadores nadando na água, papéis nadando na água. E eu olhei para o lado e disse: a única coisa que eu posso fazer aqui é tentar tirar essa água, porque daqui a pouco vai começar o atendimento e os clientes vão começar a chegar. Dobrei a perna da calça, peguei um rodo na copa e comecei a puxar água. Nessa época só tinha um diretor, que ele também chegava muito cedo, era o diretor financeiro, e eu acho que tinha mais um coordenador de infraestrutura, não lembrar o certo, mas eu lembro muito bem que tinha esse diretor, tinha Foi eu, o diretor que contou a história para mim. e tinha as meninas da limpeza. Uhum. Então, nossa preocupação naquele momento foi de realmente, vamos aqui contornar essa situação, vamos tentar deixar a empresa pelo menos o mínimo receptiva possível, porque os demais colaboradores iam chegar e eles precisavam também estar com o ambiente preparado para trabalhar. E nós conseguimos contornar a situação naquele momento. Diante desse cenário de mudança de sistema, mudança de cultura, empresa alagada, clientes insatisfeitos e tudo mais, me veio uma oportunidade após 15 dias de estágio. Você aceita ser assistente? E eu não queria, porque eu queria terminar a faculdade, eu não queria trabalhar até às 18 horas. Eu disse: eu vou focar. Mas, diante da situação, eu disse: eu topo. Aí fui, assumi a assistência. Eu acho que eu passei mais uns 20 e poucos dias como assistente naquela época. Me fizeram uma nova proposta. Você aceita ser consultora de relacionamento? Ou seja, em 45 dias, você já estava com a segunda promoção. Com a segunda promoção. Você aceita ser consultora de relacionamento? E eu disse: vamos lá. E as coisas foram caminhando, elas foram se organizando, foram estabilizando. Aceitei o desafio de ser consultora de relacionamento. Quando, com um pouco mais de... Acho que não tinha feito um ano ainda, mas estava bem próximo já de exercendo ali a função de consultora de relacionamento, me surgiu uma nova oportunidade para assumir a coordenação do relacionamento. A terceira promoção. A terceira promoção. E eu aceitei ser coordenadora de relacionamento. Aí você já tinha esquecido o seguro, paixão por seguro? Eu já tinha esquecido o seguro, eu já estava, inclusive, com dificuldade de conciliar a faculdade. Porque nesse segmento, ele tem um terceiro turno, ele requer uma dedicação maior, eu já não estava mais conseguindo conciliar. E eu estava me distanciando
do que eu tinha planejado para mim. Mas eu não estava tendo essa percepção. Vamos lá fazer o que dá para fazer. Aí, de repente, me veio uma nova oportunidade, que eu não lembro aqui a precisão do tempo, mas também foi coisas de 1 ano e pouco. Me veio a oportunidade de assumir a gerência do relacionamento. Meu gerente, à época, ia assumir como diretor, e ele falou, Carol, só tem você. Aí já não foi mais um convite, você aceita ou você não aceita. Só tem você, você vai ser a gerente do relacionamento. E aí eu fiquei em cima do muro. Porque nesse momento todo aí, você achou que disparou aquele gatilho do passado do medo? Disparou o medo, disparou uma certa insegurança. E eu pensava, naquela época já era a maior administradora de condomínios, com uma carteira de aproximadamente 300 a 400 clientes. Isso me assustava, eu pensava, como é que eu vou... Não são 300, peraí, para quem está assistindo a gente, não são 300 nem 400 clientes, 400 pessoas, não. São 300, 400 condomínios, que cada condomínio tem vários moradores, que são os condôminos, que você multiplica isso aí por 10, por 15, por 20. São milhares, né? São milhares de clientes. Então, vamos lá. Exatamente. Então, me chegou a oportunidade de assumir a gerência do relacionamento. E eu fiquei em cima do muro. Eu fiquei insegura, eu fiquei temerosa, porque eu pensava, poxa, como é que eu vou assumir a gerência de relacionamento, que já é algo bem sensível e delicado, da maior administradora de condomínios do estado do Ceará? Tá. Então, aí... você teve aquela crença de não merecimento pela escassez do passado, de achar que você não tinha merecimento e capacidade de chegar nessa gerência de relacionamento? Você acha que teve a ver isso? Isso teve a ver, com certeza, até porque muito do que você vive, ele traz reflexos para você no futuro. Eu acredito que isso tenha feito disparar esse gatilho. E outra coisa que me fez, à época, ficar também em cima do muro, era os desafios que eu enfrentava naquela época mesmo. Porque, veja bem, eu tinha 20 e poucos anos, 24 anos, 23, 24 anos. Eu sempre tive uma postura muito segura, inclusive de aparentar ter uma idade bem além do que eu realmente tenho. Mas as pessoas, a maioria dos homens, inclusive, eles te colocam em situações bem delicadas de fazer você duvidar do seu potencial, no sentido de... Você está numa reunião, por exemplo, ô menina, a menina da empresa tal está dizendo que é assim. Inclusive, nem nome você tem. A mocinha, a menina... Infelizmente, a gente vive num ambiente, num mundo, onde as mulheres, elas são subestimadas. E, às vezes, isso me dava essa sensação de insegurança. Poxa, como é que as pessoas vão me ver? Uma jovem, 20 e poucos anos, gerente de relacionamento. A gente vive ainda nesse mundo. A mulher é mais inteligente do que o homem, é mais ágil do que o homem, é mais fiel do que o homem. Será que a gente ainda vive nesse mundo? Você que está no mundo corporativo, eu vou te interromper, até porque isso as pessoas que estão assistindo precisam entender. Tem muito do posicionamento. A maneira como você se posiciona determina quem você é e quem você quer ser. E hoje, o mercado de trabalho, ele exige muito, independente do sexo, de homem e de mulher. E eu vejo, hoje, na minha empresa, eu tenho pouquíssimos homens trabalhando, a maioria mulher, adoro trabalhar com mulher, porque elas pensam mais rápido, são mais organizadas, são ágeis e são fiéis ao trabalho, à rotina, ao comprometimento. E detalhe, eu dou aula, dou treinamento, se eu estiver escrevendo numa lousa, no flipchart, eu não sei falar e escrever ao mesmo tempo. A mulher, inclusive, sabe fazer isso, né? Então, você ainda acha que hoje ainda tem esse peso no mercado de trabalho? Tem sim. Ele está numa tendência de diminuir cada vez mais, mas hoje eu ainda vejo e ainda me deparo com alguns tipos de situações onde, infelizmente, a mulher é desmerecida porque é mulher. Simplesmente porque é mulher, porque o homem ainda acha que a força, o conhecimento, o posicionamento que ele ocupa vai sair sobre vantagem em relação a alguma mulher.
A empresa que eu trabalho atualmente, mais de 60% do quadro de colaboradores são mulheres. Isso. Você conhece, você sabe disso. E assim, são mulheres admiráveis, mulheres com histórias de vida e de superação que elas deviam contar para as outras mulheres, assim como eu estou fazendo hoje, porque a gente sabe que não é fácil ocupar o espaço que a gente quer ocupar. Uhum. É um desafio muito grande. E aí, lá em 2020, 2019, 2018, por exemplo, com menos de 25 anos, eu sofri muito com isso. Por ser nova, por ser mulher e por estar estar no num cargo de cargo de liderança. liderança. Eu me vi muito questionada pelos próprios clientes, pelo público, sem contar, enfim, às vezes você se depara com situações desconfortáveis por falta de respeito mesmo, só porque você é mulher. Não é porque você é uma mulher que está ali bem vestida, uma mulher que está se posicionando, uma mulher que está sendo acolhedora, que você está dando liberdades. E não são todos os homens que respeitam isso, sabe? Ainda é um assunto bem delicado, mas que é uma luta que vale a pena. Eu acredito, eu admiro demais as mulheres. Eu acredito que toda mulher ela deve brigar e ela deve lutar para ser quem ela quer ser. Opa, isso aí é o nome do meu livro, né? Eu sou o que decido ser. Então, você concorda? E assim, vamos lá. Eu defendo muito uma tese de que quem teve um passado muito difícil e se despediu do passado, quando é se despedir do passado, honrei o passado e o passado me ensinou, você constrói uma pessoa extremamente forte. Repare, você disse que com 7 anos de idade você perdeu seu pai. A gente tem uma história parecida, né? Só que eu perdi meu pai vivo. Você perdeu seu pai e você teve sua mãe trabalhava aqui em Fortaleza e você morava no interior com seus irmãos e você passou a ser mãe dos seus irmãos. Só que quando você veio para cá, para Fortaleza, você começou a enfrentar problemas que você não queria. Não queria aquilo para você. Chega um momento que o incomodado dói na carne, ele não quer aquilo para ele. E muitas vezes as pessoas pegam aquilo para se vitimizar. Eu não sou ninguém porque eu não tive quem me ajudasse, eu não sou ninguém porque eu não tive quem me apoiasse, eu não sou ninguém porque eu não tive quem pagasse meus estudos. E você fez totalmente o contrário. Da dificuldade você encontrou uma oportunidade. Então, hoje, mais do que nunca, o que é que a Carol de 30 anos tem a dizer para a Carol de 15, daquela época, que estava chegando em Fortaleza com os irmãos? Eu diria para a Carol de alguns anos atrás que ela fez escolhas certas, que ela realmente traçou uma história admirável e que valeu a pena todos os desafios enfrentados pela frente. Não terminou, não. Vamos lá, vamos avançar que está ficando bom. Aí você foi gerente de relacionamento, aí pegou novos desafios, uma carteira de 400 condomínios aí, com síndicos, com assembleias, com todos os problemas que tem em um condomínio. E você foi avançando e a empresa foi crescendo, aí qual foi os próximos passos? E aí, quando eu assumi a gerência de relacionamento, lá em 2018 para 2019, eu tinha um parceirão. Graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa de muita fé. E eu reconheço todas as pessoas que Deus colocou na minha vida com algum propósito. Eu acho que todas as pessoas que passam pela vida das outras, elas têm um propósito, seja lá qual for. E nós precisamos estar conectados com Deus para poder a gente identificar quem são essas conexões que nós precisamos fortalecer ou nos distanciar também. A gente precisa ter essa maturidade, esse olhar mais apurado. Em todas as organizações que eu passei até o momento, muito embora 7 anos esteja concentrado na mesma organização, eu sempre procurei construir bons relacionamentos.
Uhum. E na época, antes de assumir a gerência de relacionamento, tinha um gerente. E ele era uma pessoa fantástica, uma pessoa com relacionamento na veia, uma pessoa aguerrida. Mesmo não assumindo a função na época, ele me colocava numa posição de estar. Uhum. Ele me levava para as reuniões mais desafiadoras e estava sempre comigo, me dava feedback, me desenvolveu. Realmente foi uma pessoa que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento à época, especialmente com relacionamento com o cliente. E ele recebeu uma oportunidade para assumir uma diretoria. E era ali a dupla casadinha. Quando ele me comunicou que iria assumir essa diretoria, eu me vi desesperada. Porque eu sabia que eu tinha um apoio. Uhum. Era uma pessoa que estava comigo, independente da situação. Ele disse, é até aqui, vou galgar novos voos e você tem todo o potencial para fazer isso aqui dar certo. Eu tomei um baque. Uhum. Realmente eu me senti... Sabe quando você está ensinando um filho a andar de bicicleta, uma criança a andar de bicicleta? Que você vai lá, segura com a toalhinha e de repente você solta. E aí é ela por ela mesmo. Foi essa sensação que eu tive. Ou quando você joga ali na piscina, olha, você já fez uma natação, já te treinei, agora vai lá, é sua vez. E deu certo. Ele foi seguir os novos caminhos, eu fui assumir a gerência de relacionamento. Foi muito próximo à época em que eu casei. Uhum. E eu sempre tive um sonho, mesmo antes do casamento, que era ser mãe. Uhum. Eu pensava, a minha história de vida sobre família, sobre maternidade, ela foi muito desafiadora. E eu queria muito construir uma família, mas uma família totalmente diferente da família que eu... Você queria reescrever a história. Vivenciei. E eu lembro que eu brincava com a minha mãe, disse, um dia eu vou ter um filho. Nem que ele não tenha um pai, mas eu vou ter um filho. Uhum. E minha mãe sempre foi muito cristã e disse, menina, deixa dessa conversa, não existe um filho sem um pai, tudo, obviamente, não só pela fé, mas por saber do desafio que é ter um filho sem um pai. Caramba, palavra tem poder, aí Deus te deu duas, de uma vez só, né? Aí eu comecei, casei, e olha, e sempre muito transparente, Paulo. Eu sempre fui muito transparente com as minhas relações. Sempre muito honesta. Em primeiro lugar, comigo e com o que eu sinto. Inclusive, isso me colocou em situações muito delicadas no decorrer da minha vida. Por ser uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito transparente, às vezes eu não era bem interpretada. Às vezes era interpretada como uma pessoa ríspida, como uma pessoa dura, por ser muito direta. E aí, com o decorrer do tempo, com a maturidade, com a experiência da vida, você vai dosando. Hoje eu sei que eu posso manter isso em mim, que é uma característica minha, que eu preservo muito, mas sem agredir o outro, de forma mais delicada, me respeitando e respeitando o outro. E eu falei, olha, você quer casar? Eu quero casar, mas eu quero ter filhos. E eu lembro que na época, para o meu esposo, eu acho que ele queria muito me ver feliz. E tá, não era talvez o sonho da vida dele. Deu um sim assim, mas um sim para... Sim, tipo assim, tá, você quer, eu estou com você. Então, nós iniciamos um processo, casamos e iniciamos logo em seguida um processo para engravidar. Então, foi uma gravidez planejada. E antes de assumir a gerência do relacionamento da empresa que eu trabalhava, eu falei para os meus diretores, inclusive aquele que estava puxando água comigo. Eu falei assim, você tem certeza que você me quer na gerência de relacionamento? Ou qualquer gerência que for, eu estou pretendendo engravidar. Uhum. E eu vou engravidar nos próximos meses. Ele olhou para mim e falou assim, quantas mulheres tem aqui nessa empresa? Eu, várias. Ele, quantas delas já foram impedidas de engravidar? Eu, nenhum. Ele, você acha que é porque você vai engravidar que a gente não lhe quer aqui? Vá seguir a sua caminhada. E eu fui. Assumi a gerência e logo em seguida também consegui engravidar. Só que o meu planejamento, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de me planejar. Tipo assim, eu sei qual é o próximo passo, eu sei qual é o próximo passo.
A minha gravidez foi gemelar. Aí, mais uma vez, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu queria um filho, era creche, já estava tudo no esquema, onde que vai, quando que vai nascer, onde que vai estudar, como é que vai ser, eu saio do trabalho, eu pego aqui e tudo mais. Me vejo diante de uma gravidez gemelar. Inclusive, foi uma gravidez muito delicada. Muito embora tenha sido bem planejada, bem realmente assim, cuidada, foi uma gravidez de risco. Então, era um sonho e, ao mesmo tempo, era algo muito delicado para mim, porque a minha gravidez ela foi de risco do dia que eu descobri ao dia do parto. Foi uma gravidez. Se a gente for conversar aqui só sobre gravidez, você ia entender do desafio que foi a minha gestação. E eu sofri muito. As pessoas que me acompanharam à época, elas realmente viam o que eu estava passando. Inclusive, eu encontrei recentemente uma pessoa, duas pessoas. Uma disse assim, você vai ter um menino? E a outra disse assim, eu não desejo isso para ela, não. Mas não é pelo menino, é porque a gestação dela eu acompanhei de perto. E foi muito delicado. Eu tive rinite gestacional, então eu tinha sangramento nasal todos os dias. Eu estava numa reunião com um colaborador, com um cliente, e ali o nariz começava a espirrar, eu não respirava bem. Enfim, foi um processo muito delicado. E aí eu entrei num processo também de frustração, porque era um sonho. Então eu sonhava com a gravidez, onde eu ia desfrutar, onde eu ia fazer fotos maravilhosas. Enfim, eu ia viver aquele processo da gestação. E foi um processo muito delicado para mim. Foi totalmente diferente da forma como eu tinha planejado. Desde a quantidade de crianças ao processo em si do gestar. E eu só pedi, Senhor, eu sei que eu te pedi muito um filho, mas eu não estou sabendo lidar com essa situação. Não me castiga, pelo amor de Deus, porque era uma sensação que eu tinha ali de meio que arrependimento por estar grávida e, ao mesmo tempo, era algo que eu queria muito e eu não estava sabendo lidar com aquela situação, porque eu só estava sentindo a dor pelo processo que eu estava passando, mas o sonho era o que eu queria. Então, eu me vi numa situação de muito conflito interno. Mas estava lá assumindo o meu papel profissional, que eu tinha aceitado o desafio, que era tocar a gerência do relacionamento na época. Então, eu me dediquei o máximo que eu pude. Eu tentava não focar na gestação e focar no trabalho. Eu trabalhei até 15 dias antes de ter as minhas filhas e eu só me afastei por uma exigência médica mesmo, que ele olhou para mim e disse assim, você está trabalhando demais. Ou você para, ou a gente não tem como continuar essa gestação. Minhas filhas nasceram com 31 semanas, elas passaram um mês na UTI. Para ser mais exato, elas passaram 27 dias. E foram os dias mais difíceis de toda a minha vida. Toda a minha vida. Porque as minhas filhas nasceram bem. O meu parto em si foi um parto bem delicado, porque foi um parto de emergência. Uhum. Eu passei muito mal na hora da cirurgia. Eu lembro que o meu esposo falava que ele não sabia se celebrava o nascimento das filhas ou se ficava desesperado porque achava que ia ficar viúvo. Então, para você ter noção de como foi delicado. E as meninas nasceram... Eu não vi minhas filhas quando elas nasceram. Eu só ouvi o choro. E o médico perguntou, como que vai se chamar a primeira? E eu falei, a primeira que sair vai se chamar Pilar. Ela saiu da minha barriga para o centro de UTI. Só ouvi o chorinho e a médica correu. É a que é mais danadinha? Na verdade, elas são bem parecidas, mas a Pilar ela tem um temperamento mais forte. Então, Pilar saiu da minha barriga para o centro de UTI, não a vi. Saiu a segunda, 2 minutos depois. E a médica, a pediatra, eu acho que ela se sensibilizou com a situação, que eu lembro que ela me falou assim, eu não posso fazer isso, mas dê um beijo na sua filha. Ela encostou a Olivia em mim aqui do lado e também saiu correndo. As avós estavam fora do centro cirúrgico, aguardando para conhecer as netas, mas não viram, só de relance, elas passando para o centro de UTI. E eu só fui ver minhas filhas no dia seguinte. Uhum. Acordei com aquela expectativa, quero conhecer minhas filhas. Assim que eu levantei, eu caí. Por queda de pressão, realmente não estava me sentindo bem, não consegui ver as meninas de manhã.
mas continuava com aquele desejo. Aí aguardei, no período da tarde, eles me deram novamente a oportunidade, consegui levantar um pouquinho melhor, me colocaram na cadeira de roda, e aí me levaram no centro de UTI neonatal, onde eu vi as minhas filhas pela primeira vez. Elas estavam numa caixinha, que inclusive eu conto essa história para elas, que quando Deus me enviou, eles me enviou numa caixinha de presente. Porque elas passaram 27 dias na UTI, justamente para mim era uma caixinha de presente. E hoje eu entendo que Deus estava preparando as minhas filhas até elas chegarem no meu colo. Porque a UTI, ela foi um momento de preparação, foi um momento onde Deus me conectou comigo mesmo. Eu costumo dizer que o deserto é um lugar onde você aprende. Ótimo. É um lugar de conexão com você. No deserto, você não tem distração nenhuma. Olha só, eu mencionei isso para uma colaboradora nossa que está passando por um problema muito grande, e ela falou que ela precisava de ajuda. E eu falei para ela o seguinte, que o deserto você passa só. E você tem que aprender, você só sai do deserto quando você aprende o sentido que você está ali passando por ele. Eu converso muito com Deus. A todo momento, a todo instante, antes de entrar aqui, eu fiz uma oração, mesmo sem ninguém perceber, eu vou começar um treinamento, eu vou começar o dia. Eu não me levanto sem conversar. E durante o dia, dirigindo, e às vezes eu converso em voz alta, às vezes eu converso no diálogo interno. E você pediu muito a Deus ser mãe. E palavra tem poder. Tem. Só que você não pediu ser mãe de uma menina que se chamava Olívia. Você pediu para ser mãe. E Deus te deu em dobro o que você pediu. Você quis tanto que Deus te deu em dobro. Mas Deus te preparou para ser mãe. Tanto é que ele deixou você passar por um momento para você receber o presente que você tanto pediu, mas ele te preparou para ser mãe. Às vezes as pessoas não entendem, Carol, que o que está acontecendo com você não é um castigo, não é uma praga, não é, a não ser que você realmente prejudique as pessoas que têm a lei do retorno, mas o que acontece com você é uma preparação para você ser merecedor. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente quer porque a gente não sabe como vai usufruir aquilo que a gente está querendo. Eu quero ser milionário. Você vai fazer o quê com o dinheiro na mão? Eu quero ser CEO da empresa. Você vai fazer o quê quando for CEO da empresa? Você não está preparado para ser. As pessoas querem ter, mas não estão preparadas para ser. E quando você recebeu esse presente, você viu que até você falando, seus olhos brilham. São duas meninas hoje lindas que você tem uma experiência enorme. Com tudo isso que você enfrentou, você tem um perfil dominante, que eu sei, você já foi... Na minha primeira turma, você foi minha aluna, e eu olhava, caramba, como é que essa menina vai se concentrar? Ela faz 10 coisas ao mesmo tempo, como é que vai ser? E eu via a sua preocupação. Hoje, a maior preocupação de uma mulher é quando ela é mãe. Aí tem aquele período que ela é mãe e que ela vai retornar para o trabalho. Uma coisa é você retornar para o trabalho deixando uma babá com uma bebê. Outra coisa é você retornar para o trabalho deixando duas princesas na mão de babá ou na mão de creche. Como é que é administrar tudo isso? Eu sempre gostei de trabalhar. Sempre. Inclusive, quando eu saí de licença maternidade, eu falava, eu vou voltar. E um dos diretores falava, você vai voltar mesmo, Carol? Olha, não sei, depois que se você tiver filho, são duas, como é que vai ficar seu planejamento, sua organização? E eu falava, eu vou voltar. Eu tinha essa convicção de que eu ia voltar. Então, eu saí para o meu período de licença maternidade. Eu desfrutei desse período, muito mesmo. O primeiro mês foi o mês de UTI, então foi delicado. Os últimos meses foi o período em que eu vou exercer o meu papel de mãe. E quando eu voltei ao trabalho, como era algo que eu queria muito voltar ao trabalho, porque, vou te contar, você tem filhos, você acompanha a rotina também da sua esposa e tudo mais. Mãe é puxado.
Cansa. Por mais que o pai seja participativo, ele contribua ali com as tarefas do dia a dia e tudo mais, a mãe é quem o filho recorre, é a mãe que o filho quer, é a mãe que tem a cobrança realmente maior. Isso também cansa. Uhum. Eu falo abertamente sobre os desafios da maternidade para mim, que eu enfrento. Eu sei que cada maternidade é única, que cada filho propicia uma experiência diferente, uma experiência única, mas a minha maternidade não é uma maternidade fácil. Eu tenho os meus desafios, assim como várias outras mulheres também devem ter. E eu acho que esse balanceamento entre o trabalho externo e a maternidade, ele também tem seus pontos positivos. Porque quando você está ali só focada no maternar, também te traz uma exaustão. Quando você sai daquele ambiente, é como se você fosse oxigenar sua mente. Aqui eu tenho outros problemas, mas eu estou dando uma relaxada dos meus desafios maternos. Então, eu precisava desse equilíbrio. Eu desfrutei do período de licença maternidade, mas eu já estava num pico devido à privação do sono, devido realmente à carga de terem 2 crianças, que eu disse, eu preciso viver outra coisa também. Eu vou pirar aqui. Então, eu fui com muita sede. Uhum. Quando eu voltei, e aí, como eu já falei aqui, Deus sempre me conectou com pessoas maravilhosas. Eu tenho um anjo da guarda na minha vida, que é quem me ajuda a criar as minhas filhas, que eu digo isso mesmo, ela não só cuida, como se fosse uma segunda mãe das meninas. Na época eu tive um apoio muito próximo da minha mãe, preciso reconhecer isso também. A minha mãe saiu do trabalho dela para cuidar das minhas filhas. Era meio que um acordo que eu tinha com ela desde quando eu engravidei, que é aquele negócio de querer planejar tudo demais. Eu disse, olha, eu engravidei, são 2, preciso de ajuda, vamos fazer um acordo aqui. Minha mãe saiu do trabalho, foi cuidar das minhas filhas. Enquanto era eu e a minha mãe, eram 2 pessoas para dar conta de 2 crianças. Quando eu retornei para o trabalho, eu precisei de uma ajuda. Tentei com uma segunda pessoa, que não foi uma experiência bacana, e aí deu certo essa pessoa que está até hoje, que é o meu anjo da guarda. Uhum. Eu tenho até o 3º turno, por vezes, durante a semana. Ela fica com as minhas filhas até a hora que eu retorno. Eu viajo se eu precisar. Ela me dá apoio com as minhas filhas. E eu não tenho dúvidas de que ela cuida das minhas filhas tão bem quanto eu, ou até melhor, por ter mais paciência, ter um olhar ali bem atencioso mesmo. E ter pessoas, ter rede de apoio, me deram condições de voltar ao trabalho de forma segura. Uma mãe que não tem uma segurança, seja numa creche ou seja com a ajuda de uma rede de apoio, que tem que retornar ao mercado de trabalho, eu acho que ela sofre muito. Mas Porque esse é o bem mais precioso. Essa rede de apoio não é sorte, ela é conquistada, né? Quando você, eu acho que quando você tem um coração puro, Deus vai lhe entregando os anjos para você seguir sua missão. No primeiro obstáculo, existem muitas mulheres que desistem e saem da empresa para viver o papel de mãe. Lá na frente, você acha que essa mulher que deixou de trabalhar, que deixou de ser o que ela queria ser, na frente ela não vai se frustrar? Talvez. Pois é. Então, para quem está assistindo a gente aqui, às vezes é um desafio muito grande. E a gente encontra, como eu encontrei outro dia uma menina, não sei se eu vou voltar para o trabalho. Eu disse, tá, e daqui a 10 anos, do que é que você vai se orgulhar? De ter desistido e ter sido só mãe? Dá para fazer mais de uma coisa, não dá, Carol? Dá para fazer. Se você tiver força de vontade, dá. Eu costumo dizer que nós fazemos o que nós queremos fazer. Tudo é questão de interesse. Você vai ao lugar que você quer ir, você come aquilo que você quer comer, se você lutar por aquilo. Então, tudo aquilo que você acredita e que você dedica esforço, você consegue. Eu sei que é uma escolha muito delicada entre
investir numa carreira profissional ou cuidar dos filhos, cada escolha deve ser respeitada, pode sim trazer consequências, e aí quando nós vamos fazer essas escolhas, nós precisamos estar muito conscientes de todas dessas consequências. Dá para fazer esse equilíbrio entre vida profissional e maternar, agora desafiador. É um preço muito alto. Teve algum momento que você pensou em jogar tudo pro alto e desistir? E ser só mãe? Não. Até o presente momento, não. Não. Eu me conheço. Eu preciso dessa dinâmica da vida, uma hora eu estou aqui fazendo uma coisa, de repente eu estou fazendo outra. Às vezes eu me culpo como mãe por Você acha que você se cobra muito? Eu me cobro. Eu gostaria, por exemplo, de ser mais presente. Por conta da minha carga de trabalho, acaba que eu vejo, às vezes, quando eu chego, minhas filhas estão dormindo. Nosso momento de maior contato é ali quando eu vou prepará-las para levar na escola, ou os fins de semana. Então, eu gostaria muito de poder assistir uma aula de balé, uma aula de natação, uma aula de inglês. Do mais absoluto nada. E hoje, devido à minha correria, eu não consigo. Então, são nesses momentos em que eu me encontro em situações de desconforto. De, poxa, e aí? Eu estou priorizando o quê? O que realmente vale a pena? Esses questionamentos, eles sempre vão existir. Mas eu sei do futuro que eu quero construir para as meninas. Eu sei das experiências que eu quero proporcioná-las. E tudo que eu venho fazendo hoje, desde que eu me tornei mãe, é pensando também nas minhas filhas. Eu penso muito em mim. E, por vezes, eu tive receio. Será que eu não estou sendo muito egoísta? Será que, agora que eu me tornei mãe, talvez as meninas tenham que ser a prioridade e não mais eu? Mas, sendo muito sincera, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Uhum. Se eu não estiver bem, se eu não estiver me sentindo bem, se eu não estiver realmente no bom momento, qual a qualidade que eu vou entregar para as minhas filhas? Não adianta. Entendeu? Não adianta. Eu realmente preciso cuidar de mim, me sentir bem, e aí eu vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa esposa, mas eu preciso estar bem comigo mesmo. E aí sim eu vou conseguir garantir entregas de qualidade. Qual é o seu maior desafio para liderar 216 pessoas como cliente interno, que são seus colaboradores, mais ou menos 700 condomínios que você tem hoje na carteira? Olha, são diversos desafios, mas eu diria que um dos maiores é manter ali a equipe engajada, alinhada na comunicação, com os valores da empresa, com a visão, manter hoje em dia esse equilíbrio diante de um cenário das mais diversas diferenças de pessoas é um desafio muito grande. Sim, eu noto que você se cobra muito e você também cobra muito resultado de retorno para o cliente, né? Eu conheço bem sua empresa e eu confesso que foi um presente para mim. Eu fiquei lisonjeado quando, em 2022, eu ouvi da diretoria que foi o ano que eles mais cresceram e foi justamente o ano que eu trabalhei com as pessoas. Eu acredito que quem muda a empresa, quem cresce uma empresa são pessoas, a gente. E a gente nota que todos eles pegaram um pouco da sua cultura de ter que entregar, tem que fazer, o cliente tem que ter resposta. E mesmo assim você continua investindo em treinamento, consultoria, sempre buscando o próximo nível. E, assim, o interessante que eu vejo nisso tudo é que várias empresas chegaram no topo e se acomodaram. A gente tem exemplo aí da Kodak, né, da Blockbuster, que se acomodaram, não tinham concorrente. Hoje você não tem concorrente. Você, segundo colocado, talvez você enxergue um ponto no retrovisor, mas você não olha por esse lado de prepotência, nem de distância, nem de ego. Eu noto muita humildade em fazer todo dia o que tem que ser feito.
E aí você pega os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que não têm esse passado forte que a Carol construiu, que são pessoas que muitas vezes querem um resultado para ontem, é o famoso todinho, que antigamente você pegava o Nescau, você botava 2 colheres, batia o leite, hoje a pessoa quer comprar pronto. E eu vejo que muita gente recorre a você porque sabe, não, vamos na chefe, vamos na Carol, que ela tem a solução. Como é que a gente prepara essas pessoas? Como é que você prepara essas pessoas para você tirar umas férias, para você preparar uma pessoa para chegar próximo de você, porque eu sei aí que você tem o objetivo de subir. Como é que você prepara uma pessoa para ser head da sua empresa? Paulo, investindo em capacitação, Uhum. conhecimento. Hoje eu não estou onde eu estou graças exclusivamente a mim. Em primeiro lugar, a Deus. A mim também por toda dedicação e empenho no decorrer da minha trajetória. Mas muito do que eu tenho e do que eu sou também é devido às pessoas que estão ao meu lado. É como você disse, as empresas, elas são feitas por pessoas, elas são construídas por pessoas. Ainda mais na prestação de serviço. Uhum. Quem presta serviço são Isso. as pessoas. O sucesso que eu tenho hoje, eu não teria se eu estivesse sozinha. Eu não tenho dúvida disso. E eu tenho uma equipe maravilhosa, seja de liderados, ou líderes, ou diretores, ou superiores. Eu realmente trabalho com uma equipe que eu admiro. Inclusive, você conhece algumas pessoas. Uhum. Cresci muito desde que eu entrei na empresa ao lado dessas pessoas. Sei que eu ainda tenho muito que eu crescer, mas o caminho sempre vai ser a capacitação. E ela é contínua. Não é, eu fiz um curso em 2020. Tá, nós estamos em 2024. O que você está fazendo agora? As coisas, elas correm. Elas estão em processo de atualização de forma muito acelerada. E você precisa investir no processo de capacitação. Lembra que eu te falei lá no passado, onde eu tinha alguns desafios, por ser jovem, por ser mulher, por vezes ser questionado? Eu sempre entreguei muita segurança com base no meu conhecimento. Então, se eu vou me reunir com o cliente, eu preciso entender quem é aquele cliente, eu preciso entender um pouco sobre a necessidade dele, eu preciso passar segurança para ele. E hoje, a empresa que eu trabalho é uma empresa que acredita muito nas pessoas e que ela é uma empresa, inclusive, que ela dá muitas oportunidades. Muitas pessoas, não só eu, tem pessoas lá com histórias que você precisa sentar para ouvir, que são histórias maravilhosas. Começaram como estagiários e hoje ocupam cargos de lideranças também, que agarraram as oportunidades dadas pela empresa, com treinamento, cursos, mentorias, e também buscaram fora. Então, o caminho para o sucesso, para o crescimento, seja onde você estiver, seja qual for o segmento, sempre vai ser a capacitação. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então, se você tem domínio, vá sem medo. Que assim, a maioria desses jovens, em geral, no mercado de trabalho, acha que ele tem que se capacitar porque a empresa tem que investir nele. Eu venho de uma cultura onde quanto mais tempo você passa na empresa, mais forte você fica. Hoje os jovens acham que com 2 anos e meio já deu o tempo dele, é hora de pular e sempre o próximo nível. Eu tenho um vizinho que eu dei um conselho a ele outro dia, ele me perguntou, ele mudou de empresa e disse, recebi um convite. Eu disse, cara, repense. Faça a sua história nessa empresa primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando você... eu aprendi também que 1 mais 1 é maior do que 2. Quando você aprende uma habilidade e você aprende outra, quando você soma as duas, nunca ela vai ser igual a 2. Ela sempre vai ser maior do que 2. Então, quanto mais você aprende, você está propenso a errar menos, porque você adquiriu conhecimento. É aquele negócio de
o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento que você não adquiriu, né? Eu falo muito em treinamento de venda. Cara, se você só bate meta e sua meta é 100 mil e você é 100 mil, você é o homem de 100 mil. Para você ser 200, está faltando conhecimento. Então, assim, é muito fácil hoje você entrar no mercado de trabalho, você tem isso daqui que você assiste podcast, você faz faculdade online, mas não se cria uma bolha não, Carol, assim, de não enfrentar o dia a dia, o sol quente, gastar sola de sapato, visitar, administradora de condomínio vai muito para a assembleia, e a assembleia, ela é uma... Eu digo que a assembleia é jogo de futebol, né? Você nunca sabe quando é que você vai ganhar e quando é que você vai perder. Você tem que estar preparado, até mesmo porque são várias ideias, várias pessoas. E como é que você enxerga a mulher que está entrando no mercado de trabalho hoje, que está enfrentando aquelas dificuldades, que tem aquele perrengue de pegar o ônibus 6 horas da manhã, vamos voltar naquela Carol do passado, só que em 2024, que tem que pegar o ônibus 6 horas da manhã, que está casando, que está entrando numa empresa e que no primeiro obstáculo começa a murchar o ombro, a achar que tudo é difícil, a achar que não é para ela e termina o quê? Termina engravidando, desistindo de ser uma grande executiva e a gente não tem emprego no país. Na realidade, quando você tem um emprego, você é um empreendedor dentro da sua empresa. Se todo dia você não fizer uma inovação na forma de atender, na forma de entregar resultados, você fica para trás. Não é isso? Como é que você consegue, como é que você enxerga nesses 216 colaboradores, onde 60% são mulheres, para que você injete um pouco desse sangue que você tem, um sangue de trabalho, porque quem enxerga o palco não vê os bastidores. Você me disse aqui há pouco tempo que o seu dia foi extremamente corrido, que você hoje se virou nos 30 e você está aqui linda e maravilhosa, sorrindo. Como é que é tudo isso? Um desafio gigantesco, diário. Você precisa ter propósito. Todo mundo precisa ter um propósito de vida. Uma pessoa sem propósito, ela não vence uma luta. Porque ela não tem por que lutar. Então, é quando você abre os olhos todos os dias e você pensa, pelo que eu estou lutando? Aonde é que eu quero chegar? Ou quanto falta para chegar onde eu quero chegar? Se você tiver esse propósito, você consegue superar os desafios. Porque muitas das vezes as pessoas, elas saem de casa, vão para suas lutas diárias, para suas batalhas, e nem elas sabem por que elas estão ali. Piloto automático. No piloto automático. E se você levar uma vida dessa, qualquer tempestade realmente vai te desanimar, porque você não sabe para onde você quer ir. Se você tem um propósito, você vai superar alguns desafios, você vai passar por algumas dificuldades e você vai chegar lá na frente e vai dar de encontro àquilo que você acredita. Então, o que eu diria para essas mulheres e para essas pessoas de forma geral, inclusive para os jovens, é: tenham um propósito de vida. Saibam aonde vocês querem ir e aonde vocês querem chegar. E por muitas das vezes, quando eu falo sobre propósito, não é o planejamento daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, porque às vezes passa muito na cabeça do jovem. Depois que eu fizer 18 anos, eu vou ter uma formação acadêmica, eu vou ter um emprego tal e eu vou conhecer alguns países. E parece que a vida se resume a isso. Uhum. Mas a vida não é só isso. Isso são alguns sonhos. E a vida, na verdade, ela é o que a gente está vivendo agora. Nesse exato momento. Qual é o meu propósito de ter vindo hoje aqui conversar com você? Porque eu acredito que a minha história deve ser compartilhada com diversas outras mulheres que precisam saber que existe um futuro, existe uma saída. Nós devemos lutar por isso. Se eu não acreditasse naquilo que eu estou compartilhando, não faria sentido eu estar aqui hoje. Então, nós precisamos ter propósitos diários. E aí nós vamos fazendo esses acordos e aí aos pouquinhos a gente vai subindo cada degrau para chegar lá onde a gente quer chegar. Eu acredito que é isso.
o que brilha os olhos e o que pulsa o coração, o que faz bater mais forte, né? Exatamente. E, Carol, deixa eu te fazer, agora é uma curiosidade, né? Seu maior desafio Da vida, na vida. desacelerar. Eu preciso cuidar mais de mim, da minha saúde mental, ter um pouco mais de paciência, talvez. Eu sou muito sedenta de viver. Inclusive, tem uma história muito engraçada que eu já compartilhei isso com algumas pessoas que convivem comigo mais intimamente. Eu falo assim, gente, eu não sei porquê, mas eu acho que eu vou morrer jovem. Palavra tem poder. Acredita? Vamos mudar. E aí eu fico tentando ressignificar Isso. isso. Aí eu cheguei nos 30 anos. Aí uma amiga minha olhou pra mim, bateu no meu ombro e riu. Ela disse assim, jovem não vai mais não, viu, minha filha? Você já chegou nos 30 anos. E aí eu pensando, não, eu não sei o que me faz ter esse tipo de pensamento, mas eu sei que por acreditar talvez nisso, de forma inconsciente, não que eu queira isso pra minha vida, eu amo viver e eu quero viver muitos anos, eu vivo de forma muito intensa. Então, às vezes, acontece de querer resolver tudo no mesmo dia. Inclusive, isso acaba trazendo atritos com as pessoas que eu me relaciono dentro da minha própria casa, porque quero resolver tudo no dia e às vezes não dá. Você tem que ter paciência de resolver no outro. Então, desacelerar para mim é um grande desafio. Eu sou inquieta. Você sabia que o mundo foi feito em 6 dias? E que no 7º o Criador descansou? Então a vida não é para ser feita tudo do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. As pessoas precisam entender isso. Eu sou muito questionado por que eu não sou ansioso. E eu tive meu filho mais velho, ele era muito ansioso e ele aprendeu muito comigo. Ele disse, olha, eu não sou você está me cobrando para ser você. Eu disse, cara, mas eu estou te dando o que eu não tive. Eu não tive um pai para pegar na mão e te ensinar o caminho certo. Eu já passei por onde você quer passar e dói. A ansiedade é nada mais, nada menos do que você viver uma coisa que não aconteceu ainda. É o tal do si. Então, quando você se cobra muito, você disse que você sente vontade, mas não consegue de ver um balé da sua filha. Sabe foi que eu me permiti? Eu fiz uma mudança de vida muito grande em 2017 e eu me permito, eu não sei se você sabe da história, quem está ouvindo, eu almoço todo dia com meus filhos e quem faz o almoço sou eu. Inclusive eu tenho um curso de chefe de cozinha que eu pago para fazer. É um hobby. Tem hora que você não tem saco, mas tem hora que você recebe o elogio que vale a pena quando eles adoram. Mas eu peguei um dia no meio da tarde, cancelei todos os compromissos meus e fui ver uma competição de natação da minha filha. E é bom você fazer isso de vez em quando, porque não é o tempo que você fica com eles, é o tempo de qualidade. Muitas vezes lá, 3 horas da tarde, eu sou um pai que leva a filha para cinema, que leva a filha, pai, eu quero ir ver o pôr do sol na praia de Iracema com as amigas. Eu disse, não, tudo bem, eu vou, fico ali de longe. Eu curto muito isso, porque eu acredito que você cresce e que você precisa construir memórias positivas. E essas memórias positivas, elas estão sendo esquecidas. Eu tenho uma ferramenta que eu faço e fiz muito na sua equipe, que é contar a sua história em 4 capítulos. E só que essa história em 4 capítulos são as coisas mais banais. Nome da primeira escola, primeira professora, primeiro namorado, primeira namorada, quicou a primeira bicicleta, o nome da primeira boneca. E as pessoas elas não valorizam essas coisas simples, que é estar aqui numa sexta-feira, 6 horas da tarde, conversando com a grande amiga, uma grande executiva e que está me ensinando muita coisa. Então as pessoas não enxergam por esse lado. Eu me cobro muito, mas eu também me premio. Quando eu consigo entregar todas as tarefas da semana, eu tenho direito a um prêmio. E o prêmio do feriado foi assistir série. E eu assisti o Testamento, a história de Moisés.
E as pessoas assistiram o Testamento como uma série. Eu assisti o Testamento como um aprendizado. E eu tirei 8 grandes aprendizados daquilo ali. E esses aprendizados, eles mostram que a vida é um eterno desafio a ser vencido. São pedrinhas que vai ter na sua frente e que é normal que isso aconteça para te fortificar. Sim. Tá? E as pessoas não enxergam isso, que as dificuldades fortificam as pessoas. Ao mesmo tempo que você lidera pessoas, você também sente essa cobrança de você. Será que não é um momento de você pegar um dia de tarde, Carol, botar o pé na areia, tomar uma caipirinha, ouvir uma música e desacelerar? Será que às vezes não é legal, principalmente num dia que não é tão bom, né, fazer esse tipo de coisa? Será que não é bom passar isso para a equipe de vez em quando? Olha, não deixa o copo transbordar. Eu acredito que todo mundo tem que ter um lugar seguro para você se estabilizar, para você voltar de novo com sua energia, né? Eu preciso de uma noite. Eu preciso realmente de uma noite para pensar e esfriar minha cabeça, né? Qual é seu lugar seguro? A minha casa. Sua casa. A minha casa é um lugar que eu realmente me sinto em paz. E é um lugar que eu sempre sonhei ter. Quando eu era adolescente, a minha casa era um lugar que eu não queria estar. E hoje, a casa que eu tenho, a família que eu construí, é o meu lugar de paz. É quando eu chego em casa, que eu tiro meu sapato, que eu deito na minha cama e eu penso, muito obrigada, meu Deus. Eu não preciso ter mais nada. Tendo a minha família ao meu lado, a minha casa é o meu lugar de paz. É um lugar seguro. Seu maior desejo? Meu maior desejo, Paulo. Meu maior desejo ainda é material. É dar à minha mãe uma casa. A minha eu já tenho. Eu queria realmente poder dar à minha mãe uma casa própria, dar para ela um plano de saúde, enfim, dar realmente uma estabilidade, uma segurança que, mesmo diante de dificuldades, ela conseguiu me proporcionar. Você sente que você deve retribuir Sim, de tudo que ela lhe ensinou, sim, de tudo que ela criou você com valores? com certeza. Tá. Essa é a parte que começa a te apertar, né? É. Né? Onde é que a Carol quer chegar? Olha, eu nunca fui uma pessoa por mais que eu goste de fazer planos, eu nunca fui uma pessoa de fazer planos muito distantes. Por exemplo, eu nunca imaginei hoje estar na posição que eu estou. Não por não me achar merecedora, pelo contrário. Eu sempre me achei merecedora de ter um lar, uma família, uma estabilidade. Hoje eu tenho tudo isso, mas eu me vejo como se eu tivesse ganho mais daquilo que eu um dia imaginei ter. Então, eu me vejo daqui a alguns anos ainda trabalhando, talvez de forma mais desacelerada, onde eu consiga conciliar um pouco mais a minha vida maternal, dando mais atenção para as minhas filhas e viver realmente de forma mais desacelerada. Eu imagino daqui no futuro, daqui aos próximos, sei lá, 5, 10 anos. Você se enxerga aposentada? Não. Então, como é viver de forma De forma mais desacelerada? desacelerada, hoje eu trabalho 3 turnos. Talvez trabalhar um turno, talvez trabalhar alguns dias da semana, eu me vejo sempre na ativa, mas talvez com uma carga menos intensa. Você consegue ir para academia? Eu tenho um acordo comigo mesmo de ir 3 vezes por semana na academia. Não tem os dias certos. Eu preciso ir à academia 3 vezes por semana. Ultimamente tem sido mais desafiador. Tenho ido 1 ou 2, mas eu vou. Eu vou na academia fazer, sabe o que é esteira? Eu passo 50, 60 minutos fazendo cardio. Eu vou para a academia porque é um momento de
Relaxamento para mim. Tem pessoas que acham um saco ir para academia. Eu só vou para fazer cardio, coloco uma boa música e lá eu esqueço dos meus problemas, da vida, eu realmente descarrego e volto levinha. Interessante, eu quero aprender isso aí, viu? Eu detesto esteira. Vamos lá. E uma frase que define a Carol. Um mantra. Uma frase que define a Carol. Agora você me pegou. Paulo, de cabeça, sim, uma frase que me defina. Eu não tenho em mente uma frase que me defina no momento, mas eu me identifico muito com o título do seu livro, que eu já falei aqui várias vezes. Eu sou o que eu decido ser. Uhum. E eu acho que essa frase, nesse momento, é que me identifica. Inclusive, é uma coisa que eu valorizo muito com as minhas filhas. Elas são gêmeas, idênticas fisicamente. Elas são pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes. E eu valorizo muito a individualidade de cada uma. E eu contribuo para que elas realmente sejam aquilo que elas acreditam que vale a pena. Por exemplo, tem uma que gosta de rosa, a outra que gosta de azul. Eu tenho uma que gosta de princesa, a outra gosta de super-heróis. Eita! Mas eu valorizo essa individualidade delas. Eu acredito que elas têm que lutar pelaquilo que elas acreditam, pelaquilo que elas realmente querem ser. E eu contribuo muito com isso. Ah, vai ter uma festa na escola que vai a fantasia. Ah, eu quero ir de menina aranha. Eu quero ir de princesa. Você vai de menina aranha e você vai de princesa. Você se sente bem de menina aranha? Sim, pois você vai de menina aranha. Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar nas pessoas. Principalmente nós, mães, temos que valorizar nos nossos filhos. Eles precisam ter apoio para ser quem eles realmente querem ser. E no passado, isso era muito difícil. As pessoas, elas criavam capa, elas criavam realmente uma outra identidade com medo de ser aquilo que elas acreditam ou por falta de apoio dos pais, dos familiares, seja lá quem for o responsável pela educação, pela criação desses seres. E no futuro são pessoas que sofrem muito, porque elas passam a vida inteira vivendo aquilo que não era o que elas queriam, o que elas acreditavam. E é uma coisa que eu não quero que aconteça com as minhas filhas. Eu quero que elas realmente sintam o prazer de ter e ser, em essência, aquilo que elas acreditam. Você se enxerga, Carol, empresária, dona de uma empresa? Não. Não. Eu me enxergo como uma executiva de grandes empresas. Inclusive, eu me vejo crescendo ainda muito na empresa que eu trabalho, no grupo de empresas que eu trabalho. Vejo um universo de oportunidades. Né? É uma empresa que realmente está indo crescendo Brasil afora. Então, eu me vejo também com essa mesma pegada. É uma empresa que ela é gerida por pessoas relativamente jovens. Uhum. Jovens sedentos pelo crescimento, pela progressão. E eu me identifico muito com esse ritmo que a empresa está caminhando. Então, eu me vejo crescendo nesse universo. Mas ter uma empresa, ser a empresária, realmente tocar o meu negócio diretamente, porque por mais que você trabalhe numa empresa privada, você se sente dono daquele negócio, porque é uma responsabilidade sua tocar ali, é o seu nome enquanto profissional. Você pode não estar fazendo parte lá do quadro societário, mas é você quem tem que garantir que aquela empresa ela esteja de pé, é uma empresa que realmente cresça. Então, não é porque não é minha diretamente que eu não me sinta dona. Entendeu? Eu adoro quando sua empresa cresce. Porque toda vida Nós você me crescemos. contrata. Quando você me contratou pela primeira vez, você me deu um desafio enorme. Eu vou te dar minha turma mais fácil e vou te dar a que tem mais atrito. Se você se sair bem, eu vou te dar mais turmas. Lembra disso, né? Amanhã eu vou estar concluindo a 12ª turma da sua empresa. Você sabia que tem um monte de gente que se inspira em você? Paulo. Naquela menina que pegou o balde, pegou o rodo
Eu acredito de verdade que na vida eu esteja impactando a vida de outras pessoas positivamente. Fico feliz por isso. É uma responsabilidade muito grande você saber que o que você fala, a forma como você se expressa, vai ter um reflexo na vida do outro. Inclusive, eu tenho muito cuidado em relação a isso, mas eu me sinto também privilegiada. É como se Deus estivesse me usando aqui como um instrumento para uma palavra de conforto, para um acolhimento, para ensinar alguém, para ser força de alguém. Então, eu já entendi isso desde muito cedo, por ter esse perfil mais influenciador. E eu sempre frequentei a igreja desde criança. Liderei grupos de jovens, ministrei escolas bíblicas dominicais. E eu muito cedo entendi que Deus queria me usar de alguma forma. Seja através da comunicação, seja através do meu posicionamento. E eu vejo isso como uma grande responsabilidade. Então, eu realmente acredito que eu tenha impactado positivamente a vida de algumas pessoas que eu tenha me relacionado em algum momento. E peço apenas a Deus que continue me instruindo, me dando sabedoria, porque é uma responsabilidade muito grande você saber que uma palavra que você vai dar a alguém pode impulsionar ou não. Uhum. Então é bem desafiador. Agora você entende porque que eu te convidei para esse café com Neime. Eu enxergo a Carol com uma estrada enorme para fazer mudança nas pessoas. E assim, mais do que nunca, a gente precisa gostar de pessoas. Eu não consigo ver nenhuma empresa crescer se você não se relacionar bem, se comunicar bem, ouvir bem e, acima de tudo, ter empatia. Eu enxergo você como uma grande executiva e fiz esse convite de coração aberto para que a sua equipe veja o tamanho do gigante que você é e que quem está nos assistindo possa perceber isso. Para te agradecer muito, eu tenho uma pergunta também para a gente encerrar. Carol, em alguns momentos eu te emocionei aqui. Se você sentasse hoje num banco para falar com seu pai, o que você ia dizer a ele? Me pegou. Você viu quanto ele deve ter de orgulho daquela menina? E às vezes, Carol, as pessoas deixam de fazer muito porque elas ficam focadas no passado, porque elas deixam de viver, porque elas se prendem a algo que foi uma perda, que foi um trauma, que foi algo que não ressignificou. E pode ter certeza que seu pai está muito orgulhoso de você. Muito. Até mesmo pelo carinho, pelo amor que você tem por sua mãe. Mas é isso. Paulo, assim, quando eu falo do meu pai, sempre é muito sensível para mim, né? Mas isso tudo é bom para todo mundo ver que nada é combinado, né? Não é, gente. Você me perguntou, você vai me De perguntar verdade, o quê? eu perguntei, Não, na Paulo, hora você vai saber. por favor, me diga o que você vai me perguntar, porque eu preciso me preparar. Ele relaxa, vai ser tranquilo. E a gente nunca tinha conversado sobre o meu pai. E a gente já teve várias conversas bem intensas. Mas na vida, tudo que eu faço, que eu considero grandioso para mim, desde uma formação, desde o dia que eu tive minhas filhas, desde o dia que eu casei, eu pergunto para ele: eu sei que você tá orgulhoso de mim e eu queria muito que você... Eu sei que ele tá vendo. Eu não tenho dúvida que ele tá vendo. Mas se eu pudesse sentar num banco com ele, eu só perguntaria para ele o que ele acha da história da filha dele. Se realmente é aquilo que ele um dia sonhou para mim.
E eu não tenho dúvidas de que é. O meu pai, embora eu tenha vivido 7 anos apenas de vida com ele, ele marcou muito a minha vida. Porque ele era meu pai e minha mãe. Então, minha mãe me visitava de 15 em 15 dias, eu morava com ele, e ele que cuidava igual uma mãe cuida do filho. Eu lembro que ele lavava os meus cabelos, ele lavava meus cabelos com água do chafariz, porque ele dizia, os seus cabelos não podem ter cloro, eles são muito lindos. Ele cortava minha unha, eu sinto o cheiro do pão que ele fazia para eu levar para a escola, para lanche. Ele era muito cuidadoso. E eu sei que se ele tivesse vivido por mais anos, porque ele morreu muito jovem, com 32 anos, se eu não estiver enganado, ele teria me apoiado. Ele era duro, bem carrasco, e talvez eu tenha um pouco dessa marra dele, mas ele teria me apoiado, e eu não tenho dúvidas que a vida que eu tenho e onde eu cheguei, ele tá lá de cima, vibrando por mim. E a força que eu tenho vem dele e da minha mãe. Você precisa conhecer ela também, que é muito Vai ser um prazer. Mas, assim, eu tenho certeza que o que ele ia dizer era para continuar. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. É isso, Carol. Obrigado. Ô, Paulo, muito obrigado de coração. Eu acho que isso aqui vai bater recorde, viu, gente? Porque o que tem de gente me perguntando na sua empresa quando é que vai ao ar, mas a gente vai liberar essa semana ainda, porque a gente quer muito passar a sua história para muita gente. Obrigado, meu obrigado de coração. Pessoal, esse aqui foi mais um Café com Neme com a Carol Freitas, head da maior empresa de administração de condomínio do Norte e Nordeste. Mãe da Pilar e da Olívia, esposa do Léo, que é uma pessoa maravilhosa. E para você que está assistindo, vai tirar muitas lições. A primeira delas é que Deus, família, é a base de tudo. Um beijo no coração, vem com a gente.